Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 12. Nós leremos até o fim desse livro, que é já aí logo no versículo 14, né? Fica tranquilo, não vamos ler o livro inteiro hoje, não. E assim nós encerramos a nossa série de pregações nessa epístola do apóstolo Pedro aos cristãos espalhados pela dispersão, como ele fala lá no capítulo 1. Então ele escreve para a gente de muitos lugares, né? E aqui ele encerra com palavras finais. 1 Pedro 5, de 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que essa é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está na Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo santo, um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Palavras finais do apóstolo Pedro dessa epístola. E esses são os trechinhos que parecem que estão ali meio que como o final de uma correspondência, né? Assim como às vezes os nossos e-mails carregam assinaturas no final, né? Quem ainda usa e-mail, né, gente? Porque agora é tudo WhatsApp, né? Mas os e-mails às vezes têm assinaturas que quando você manda, vai para todo mundo lá com aquela assinatura que é a mesma para todo mundo. É a mesma assinatura para todo mundo. Você coloca ali a configuração, você escreve o seu e-mail e vem lá o atenciosamente César Augusto Romero. Sabe quem que é César Augusto Romero? Vou deixar mistério para você. E aí a gente pensa que talvez esses finais de epístola sejam como essas assinaturas, maneiras que os apóstolos escrevem, porque elas até se assemelham em alguns casos, né? Mas é bem importante a gente lembrar que o primeiro século não era esse século automatizado em que a gente está aqui. Ainda bem, senão alguém ia poder dizer que trechos da Bíblia foram escritos pelo ChatGPT, né? Não foi. Foi ali na pena mesmo, né? E a verdade é que a palavra de Deus toda carrega a sabedoria do Senhor, e eu entendo assim, e creio que os irmãos também entendem assim, porque essa é a fé da igreja, de que toda a palavra de Deus é a palavra de Deus, e que toda ela é edificante. E também esse finalzinho, esse rabinho de carta, que são esses 3 versículos, também são edificantes para nós. Porque uma leitura um pouquinho mais atenta, não precisa ser nem muito dedicada, uma leitura assim, que não é aquela que você está ouvindo a Bíblia lá no aplicativo do celular e passa, uma leitura um pouquinho mais atenta. Nota que tem uma coisa aqui nesse final que salta, que é estranha. Especialmente se você conhece um pouquinho da história bíblica. Se você não conhece, não tem problema, você vai entender agora. Mas se você conhece um pouquinho, não precisa ser muito, você vai ver que tem uma palavra nesses 3 versos que nós lemos, que salta e que parece fora do lugar. E que você lê, você fala, parece que não funciona bem essa palavra aqui. Que é a palavrinha que está ali no versículo 13, Babilônia. Essa palavra, ela é estranha nesse verso. Por que ela é estranha? Que obviamente não é a primeira vez que Babilônia aparece no texto bíblico, lógico que não. Ela aparece com muita ênfase, com muita presença no Antigo Testamento. E ela vai aparecer de uma forma um pouquinho alterada, mas a menção a essa cidade chamada Babilônia aparece já em Gênesis. A chamada Torre de Babel é uma menção a Babilônia. Certo? E ela aparece também no Apocalipse, né? E vocês conhecem o texto que fala, caiu a grande Babilônia, né? Ela aparece em Apocalipse. Mas Apocalipse você dá um desconto. Apocalipse tem tanta coisa diferente, simbólica, tanta coisa, né? Que você fala, não, Babilônia, Apocalipse eu entendo. Agora, Babilônia aqui,
Se você conhece um pouquinho da história bíblica, você sabe que esse período em que a carta de Pedro foi escrita, esse período apostólico, não é um período em que a Babilônia aparece como uma cidade assim muito importante, muito relevante. Não é um período assim. Não é um período em que essa cidade esteja como sede do império, como foi no tempo do Antigo Testamento. Na verdade, o lugar onde seria a antiga Babilônia já tinha caído na mão de muitos impérios e já estava completamente desfigurado. O que a gente chama de Império Babilônico já não existia há muito tempo, desde os tempos de Daniel, quando lá os persas invadiram e dominaram a Babilônia. E aí Pedro escreve e fala assim, olha, a sua irmã, também eleita da Babilônia, né? Ou melhor, ele não usa sua irmã, né? Estou usando o linguajar de João. Ele só fala, aquela que está na Babilônia, também eleita, envia saudações. Que Babilônia é essa? Por que Pedro do nada traz uma Babilônia aqui? Pedro não está trazendo essa palavra de maneira como um erro. Ele não está mencionando alguma igreja em algum lugar fictício, como se eu fizesse assim, irmãos, domingo passado eu estava pregando na primeira igreja batista de Nárnia e os irmãos mandaram um abraço para você. Não é isso que ele está dizendo. Ele está fazendo uma menção, muito provavelmente, e a grande maioria dos comentaristas entende assim, uma menção à cidade na qual ele estava quando ele escreveu essa carta. E a cidade na qual ele estava era a cidade de Roma. Não é inédito também alguém chamar Roma de Babilônia no Novo Testamento. Mas Pedro faz isso aqui. Ele rapidamente fala, aquela que está na Babilônia, também eleita, envia saudações. Aquela que está na Babilônia. Quem é essa que está na Babilônia? Não é uma pessoa também. Quando ele fala também eleita, ele está comparando com alguma outra coisa eleita. E aí você vai lembrar que um dos textos que nós temos aqui em 1 Pedro, lá no capítulo 2, fala de um povo que é uma geração eleita. Ele está falando de uma igreja em Roma, que manda saudações para os irmãos que recebem essa carta por toda a dispersão, conforme ele mesmo diz lá no capítulo 1, aos da dispersão, no Ponto, em todos os lugares aí, eu estou mandando essa carta. Então ele envia essa carta para os irmãos de todos os lugares e fala, não sou só eu que estou saudando vocês, a igreja de Cristo na Babilônia, e essa Babilônia é Roma, envia saudações a vocês. Ela envia também um abraço, aquele abraço. E ele não faz só isso. Ele não está chamando a Babilônia porque era uma crítica velada a Roma e o Império Romano. Também é, tá? Também é. Também é um cutucão assim. Vocês acham Roma, mas vocês são mesmo é Babilônia. Se você olha na história bíblica, sempre aparecem essas duas cidades, né? Quase que concorrendo uma com a outra. É Jerusalém e Babilônia. Jerusalém, antes de existir Jerusalém, em Gênesis mesmo, Melquisedeque, sacerdote de Salém, lembra? Era um sacerdote e rei em Jerusalém, antes da Jerusalém de Davi, né? E a Torre de Babel, a Babilônia antiga. E elas continuam até no Novo Testamento, quando tem a Babilônia como uma prostituta e a Nova Jerusalém que desce no céu. Ela vai passando pela Escritura. E Pedro, então, usa essa palavra com uma carga teológica. Ele chama Roma de Babilônia com essa carga teológica. A carga teológica daqueles que se opõem ao povo de Deus, esse povo constituído pela misericórdia de Deus, como fala lá no capítulo 2. Essa estrutura que persegue os cristãos aqui em 1 Pedro, porque a maior parte desses irmãos que recebem essa carta estão em perseguição, ela é identificada por Pedro como essa grande inimiga, não porque o império em si é inimigo e o grande objetivo dos cristãos é derrubar o império, não, mas é porque esses poderes, inclusive poderes idólatras do império, já que o imperador era visto de maneira bastante idólatra, são poderes que se levantam contra o próprio testemunho de Jesus Cristo e perseguem a igreja e submetem a igreja a uma situação
de bastante dificuldade. Há uma carga teológica nessa expressão. Mas não só isso. Há também aqui, meus irmãos, um laço que amarra todo esse texto dessa carta. Porque se você notar bem, desde o primeiro capítulo, Pedro está chamando a atenção de que estes irmãos estão vivendo num exílio. Num exílio. Ele fala primeiro que esses irmãos são irmãos da dispersão. Ele chama esses irmãos de peregrinos. Lá no versículo 1, fala que eles são peregrinos. E ele vai desenvolvendo essa ideia daqueles que vivem em exílio, que vivem fora da sua terra. A palavra Babilônia não ressoava apenas na mente dos cristãos que recebem essa carta, como sendo aquela que identifica as forças que se opõem ao povo de Deus, mas também localiza os destinatários dessa carta numa história de exílio. Ela concretiza aquilo que Pedro está falando desde o início do livro, de que estes irmãos são irmãos que devem viver de maneira diferente num mundo que é um mundo marcado por outra lei, por outra forma de conduzir as coisas. A Babilônia, ela está na história do povo de Deus como o lugar do exílio, o lugar para onde o povo vai e que ali estando se identifica como estando fora de casa. Os textos do exílio do Antigo Testamento nos lembram disso, de como os exilados choravam e queriam voltar para Jerusalém, de como Daniel orava pedindo retorno para Jerusalém, de como Jeremias escreve uma carta mandado pelo Senhor dizendo: vocês vão permanecer aí, mas o Senhor os trará de volta. A realidade do exílio, que não é o único exílio da história do povo de Deus. Eles também estiveram exilados no Egito, eles também estiveram exilados nesse período do exílio da Babilônia, depois no domínio persa. E quando voltaram para sua terra, em muitos momentos estiveram sobre um exílio na própria terra, dominados por outros povos. Eram os persas, os macedônios e agora os romanos. Vocês estão exilados. Vocês vivem fora da terra para a qual o Senhor te chamou e te destinou. Mas é nessa terra do exílio que esses irmãos vão experimentar a graça de Deus. É no exílio que eles vão experimentar a graça de Deus. E é isso que eu quero que nós também pensemos agora. Porque nós também, meus irmãos, vivemos em exílio. É muito importante que nós compreendamos isso. Como eu vivo em exílio? Eu nasci, fui criado, vivi e espero morrer aqui, neste lugar. Não precisa ser nesse lugar, né? Nessa cidade, nessa terra. É aqui, eu conheço todo mundo, né? Eu ando por aqui, conheço todo mundo, filho de fulano, neto de ciclano, eu conheci seu avô, eu te peguei no colo. Eu não estou exilado, eu estou na minha terra, eu estou no meu lugar. Não, meu irmão, não. Você está em exílio. Você está distante do lugar para o qual o Senhor te criou. Você está distante. Porque este lugar é um outro lugar. Este reino é um outro reino. O reino em que o Senhor Jesus Cristo reina e não há nenhuma Babilônia que se levanta contra ele. Pedro fala sobre a graça que esses irmãos desfrutam na Babilônia e nós devemos entender também como desfrutar a graça de Deus ou onde está a graça de Deus na Babilônia em que nós vivemos. Onde está a graça de Deus? Em primeiro lugar, a graça de Deus está na sua palavra. É importante ressaltar esse ponto. Os apóstolos sabiam que quando eles escreviam a palavra de Deus, quando eles davam as instruções apostólicas para a igreja, eles não estavam enviando à igreja apenas boas ideias. Eles não estavam enviando à igreja conselhos
alicerçados na sua própria experiência. Eles estavam compartilhando a graça de Deus, porque a palavra de Deus é graça de Deus. O que é graça, meus irmãos? Graça é aquilo que Deus nos dá. Tudo o que Deus nos dá é graça. Tudo. Mas Ele me deu tudo. É tudo graça. Ele me deu a vida. É graça. Ele me deu família. É graça. Ele me deu o conhecimento da sua palavra, o perdão em Jesus Cristo, a redenção. É graça. Ele me deu um emprego novo. É graça. Tudo é graça de Deus. É a dádiva de Deus. Mas especialmente, quão graciosa é a própria palavra de Deus. Um fundamento seguro no qual nós alicerçamos a nossa vida. Meus irmãos, viver pela graça de Deus é viver pela sua palavra. Aquilo que a própria palavra nos diz lá no Salmo 19, que ela dá sabedoria aos simples. Aqueles que não têm o entendimento, mas que têm uma sabedoria profunda pela sua palavra. E quem é que não tem entendimento? Todos nós alienados da sabedoria de Deus. E somos enriquecidos por ela no nosso viver. Onde está dito que a palavra é a graça de Deus? Quando Pedro fala que junto com Silvano, ele escreve encorajando e testemunhando que essa é a verdadeira graça de Deus. Essa o quê? Essa palavra que ele acabou de trazer. Esse texto que ele acabou de enviar. Queridos, nós fizemos uma oração aqui e pedimos que o Senhor nos abençoe. E eu tenho certeza que Ele nos abençoará. Eu falei para os irmãos que nós nos reunimos em oração durante a semana e oramos uns pelos outros, e nós temos certeza que Ele nos abençoa, que Ele responde às nossas orações. Mas, meus irmãos, se você não busca a graça de Deus na palavra dEle, você vai ficar vivendo de gotinha em gotinha de manifestação miraculosa do Senhor, sem saciar a sua sede no rio de águas correntes que é a sua palavra. Há uma fonte abundante de graça na palavra de Deus, que nós ignoramos, que nós deixamos de lado, que nós guardamos nas nossas gavetas, deixamos no porta-luva do carro e lembramos no domingo seguinte de tirar e levar para dentro da igreja. Ou então nem lembra e fala, deixei lá no carro, vou usar no celular mesmo. Não tem problema, pode usar, é graça em qualquer meio. Mas esteja em contato com a palavra de Deus. Essa é a verdadeira graça. Como eu disse, Pedro escreve essa carta para irmãos em situações muito complicadas. E não é a única coisa que os apóstolos enviam para as igrejas que estão em situações complicadas. O apóstolo Paulo passou uma grande parte do seu ministério levantando recursos para abençoar a igreja empobrecida da Judéia. Mandava recursos, alimentos, dinheiro para sustentar os irmãos que estavam empobrecidos em perseguição na Judéia. Mas eles sabiam que a maior dádiva de Deus para a igreja era a palavra. Porque quando a igreja de Cristo em Jerusalém, a igreja da Judéia, estava partindo os alimentos e teve uma confusão lá sobre essa distribuição, os apóstolos disseram, nós não podemos abrir mão do ensino da palavra para servir as mesas. E eles designaram irmãos para servir as mesas, para que eles continuassem se apegando ao que era mais importante, a palavra de Deus. A gente tem essa dádiva, e eu acho, meus queridos, eu acho realmente que às vezes a abundância nos faz ignorar a dádiva que a gente tem nas mãos. Quando eu era adolescente, eu aprendi a amar filmes, cinema, né? Eu aprendi a amar os filmes, o cinema, e eu fui uma época aquilo que é chamado de cinéfilo, e eu fui mesmo, assim, bastante. O Senhor me libertou. Estou brincando, gente, não é pecado. Pode ser cinéfilo, está ótimo. Inclusive, de vez em quando, eu lembro dessa era com bastante saudade. Então, de vez em quando, eu ia num lugar que os mais jovens nunca ouviram falar. Arthur não sabe o que é isso, eu tenho certeza. Não sabe. Que chamava locadora. Sabe o que é locadora? Mais ou menos. Seu pai já contou um pouco para você. Você ia lá, e aquele era o paraíso. Tinha filmes espalhados por toda a locadora.
Irmãos, eu tinha um problema seríssimo. Eu ficava ali, e eu olhava, e eu pegava um filme na mão, e eu lia o que estava atrás, e eu colocava no lugar. Ah, eu tenho que explicar, né, para quem não sabe o que é, né? Locadora, você também não sabe, né? Sua mãe vai te explicar depois, viu? Era um lugar onde você ia e você alugava um negócio que você também talvez não saiba, que é um DVD, que é um disco, como se fosse uma Netflix com um filme só. DVD. Eu já sou da era do DVD, tá, Paulo? E aí, você tinha que, né, escolher bem. E aí eu li, não sei se eu vou gostar desse, não estou com vontade. Irmãos, olha, sem brincar, a Nath sabe porque ela me conheceu nessa época. E às vezes eu ficava 1 hora ali escolhendo o filme, para levar um. Mas quando eu levava, meus queridos, eu botava ali e eu assistia. Eu não mexia no celular, eu não ficava distraído com outra coisa, eu assistia. Eu via do início ao fim. E depois? Depois eu tinha que devolver, tinha que ir lá devolver, né? Pegar outro, se eu quisesse em outro momento, né? Porque também tinha que pagar, então não era assim, a hora que eu quisesse, não. Alguns colecionavam DVD em casa para ver várias vezes o mesmo. Aí, meus irmãos, hoje eu tenho no meu celular um acesso pleno e constante de quase todos os filmes lançados em todo o ano. Eu tenho esse acesso. Qual foi a última vez que eu vi um filme, Paulo? Eu não lembro. Eu não sei. Porque essa abundância de oferta me faz pensar, depois eu vejo. Alguma coisa semelhante acontece com a Escritura. A gente tem Bíblias e Bíblias em casa, empilhadas uma sobre a outra. Ou se não tem ela aqui em papel físico, a gente tem no celular todas as versões, na língua que você quiser. E se você não entender um texto, você joga no YouTube o versículo e vai ter um pastor lá pregando sobre esse texto, falando coisa certa ou coisa errada, mas vai ter. E você pode baixar um aplicativo que tem comentário, você tem acesso abundante. E qual foi a última vez que você parou para ler? Você já fez isso esse ano? Final do ano passado você falou, ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira. Aí foi Gênesis 1, dia 1º de janeiro. E ficou lá em Gênesis 1. Está lá. É isso. É realidade, irmãos, é verdade. Aqueles missionários que falam que os irmãos que têm pouco acesso às Escrituras, quando têm acesso, se deleitam nela. E eu não estou dizendo que é uma grande maravilha ter escassez de Bíblias. O que eu estou dizendo é que a gente precisa perceber a escassez que a gente tem na gente mesmo. Porque a gente tem. A gente tem escassez de sabedoria. A gente tem escassez de graça. Ah, mas eu tenho a graça abundante de Jesus? Claro que eu tenho. É claro que eu tenho graça abundante de Jesus. Mas o quanto eu estou me alimentando dessa graça? O quanto eu estou reconhecendo a condição original de pecador que eu tenho? Porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. E quanto eu me deleito nessa graça? É isso, meus irmãos. Nós precisamos entender essa necessidade que nós temos da sabedoria de Deus revelada no Evangelho. Pedro escreve junto com Silvano. Essa é a verdadeira graça de Deus. E aí vem mais uma coisa importante sobre isso, meus queridos. Se você está na Babilônia, e você está, e você não se volta para a graça de Deus revelada na Escritura, daqui a pouco você está ajoelhando diante de estátua de Nabucodonosor por aí. Daqui a pouco você está adorando os deuses babilônicos. Porque se você não para ouvir a voz de Deus, tem muito barulho para abafar a voz de Deus na sua vida. Se você não volta sua mente, seus olhos e o seu coração para a palavra de Deus, tem muita distração para te afastar dela. De novo, eu acredito que nós temos uma abundância muito grande de estímulos e conteúdos que fazem com que nós não sintamos, às vezes, muita necessidade da palavra de Deus. A verdade é que a gente se distrai da nossa condição de carentes da graça. A gente se distrai, né? Se distrai.
A gente confunde o entretenimento com a sabedoria. A gente confunde. E a gente busca muitas vezes ocupar a nossa mente, ao invés de meditar na palavra de Deus. Mas eu quero fazer um desafio para você, meu irmão. A palavra de Deus lá no Salmo 1, ela fala da lei do Senhor como um rio de águas que alimenta e sustenta uma árvore plantada nas suas margens. E diz que o homem justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele medita. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Mas tem uma coisa nesse texto que diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Eu não quero de maneira nenhuma, porque eu acho que isso é inútil e mentiroso e hipócrita, criar sobre você uma culpa porque você não tem prazer em ficar lendo a Bíblia. Não. É inútil. É inútil. Porque não se desenvolve prazer assim. É mentiroso, porque eu também tenho essas minhas dificuldades. E é hipócrita. Porque ter prazer na lei do Senhor não é isso. Não é simplesmente uma obrigação, goste. Como quando você quer que uma criança coma uma comida que é saudável, mas é ruim, e ao invés de falar só para ela coma, fala, come e gosta. Não tem como. Eu até como, mas gostar é outra história. Ter prazer na lei do Senhor envolve desenvolver este prazer. E só faz sentido se eu entendo o lugar dessa palavra na minha vida. Tomá-la como graça, e é isso que eu acho que causa uma dificuldade na gente. Porque a gente toma a lei do Senhor como obrigação, tenho que ler todos os dias. E por isso que insistir no moralismo da leitura é inútil. Porque não vai produzir prazer. Ou toma como um mero mandamento. Eu vou ficar lendo a Bíblia e vou aprender um monte de coisa que eu tenho que fazer, ou ficar buscando um monte de coisa que eu tenho que fazer. E às vezes eu vou buscar um monte de coisa que eu tenho que fazer, porque se eu fizer vai dar tudo certo na minha vida. Não vai dar tudo certo, e a Bíblia não é primariamente sobre o que você tem que fazer. É sobre o que Jesus fez, é outra história. É sobre graça. É sobre o amor de Deus sobre a sua vida. É sobre a dádiva de Deus para você. A redenção em Jesus Cristo. É uma história que diz o quanto você é amado em Deus. Ela não é um método para você enfrentar os seus problemas. Ela não é um método para dizer, por exemplo, que nela você vai descobrir como não estar sozinho. Ela é um testemunho de Deus de que você não está sozinho. De como você deve amar. Não, é como você foi amado e por isso você ama. Ela é uma boa notícia sobre o que já aconteceu, o que Deus já fez e Ele continua fazendo. É uma revelação do próprio caráter de Deus com quem você vive. E lembre-se, nós amamos a Deus, nós amamos a sua palavra. Então vai à Bíblia como quem quer conhecer mais o amado, como quem quer saber mais do amado, como quem quer ouvir mais o amado. Sabe quando você está apaixonado e não vê a hora de encontrar aquela pessoa que você está apaixonado e ouvir a voz? Vá à palavra de Deus, porque ela é graça. Ela não é carga, ela é graça. Ela não é fardo, ela é graça. E você está tomando um monte de fardo da vida da Babilônia como se fosse graça. E abrindo mão da graça que te sustenta. A graça na Babilônia é a própria palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, meus irmãos, nós seríamos vítimas das circunstâncias da Babilônia, sem qualquer esperança de sermos sustentados pelo Senhor. Pensa um pouquinho em tudo que você ouviu sobre o que Pedro falou nessa carta inteira, nesses domingos todos que nós refletimos. Lembra como ele fala para um povo e diz que esse povo é um povo amado por Deus, propriedade exclusiva de Deus. Como esse povo é um povo sustentado por Deus. Como esse povo tem que olhar para Jesus Cristo para viver de forma graciosa. Como esse povo deve viver de forma graciosa, mesmo sofrendo injustiça, sabendo que vão receber o bem. Porque quem vai fazer o mal se você for justo? Mas que ainda que você receba o mal, fazendo o que é justo, ainda vale a pena. E no final ele fala, lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Lembra de como ele está o tempo todo consolando irmãos em situações muito complicadas.
Esse mesmo consolo está presente para a nossa vida. E é por isso que ele termina falando: eu e Silvano garantimos. Essa é a verdadeira graça de Deus para a sua vida. É um Senhor que tem cuidado de nós, e nós queremos mais dele na nossa vida, e nós queremos mais a sua voz na nossa vida. Volte-se mais e mais para a palavra de Deus. Essa é a graça de Deus na Babilônia. Mas tem mais um aspecto da graça de Deus na Babilônia. E é o aspecto da própria comunidade. Vou usar outra palavra, tá? Comunidade é uma palavra muito localizada. Vou usar uma palavra mais geral. É a comunhão. É a comunhão. Pedro termina falando com a ajuda de Silvano. Por quê? O que significa com a ajuda de Silvano? Provavelmente Silvano foi o amanuense, o que escreveu. Alguns entendem que talvez Pedro ditou essa carta, mas nem ditou ela em grego, que é como a gente tem ela. Ditou ela em aramaico, em hebraico, e Silvano mesmo que traduziu. E escreveu em grego para espalhar para comunidades cristãs de fala grega. Mas Silvano é esse. Silvano, que também é chamado de Silas, tá? É o mesmo nome, tá bom? É a mesma pessoa. Quando você encontra na Bíblia Silas ou Silvano, é a mesma pessoa. Hoje de manhã nós estudamos 1 Tessalonicenses, em que Silas aparece como um dos autores. É a mesma coisa aqui, mas no caso aqui, parece que ele está apenas redigindo o que Pedro está ditando, ou escrevendo o que Pedro está ditando. Ele diz isso. Depois, no versículo 13, ele fala: aquela que está na Babilônia, que nós já vimos, quem que é aquela? A igreja de Roma, manda salvações. E depois ele fala: mas também Marcos, meu filho, manda saudações. E aí ele ainda diz no versículo 14: saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. O chamado ósculum santo, né? O ósculum santo. Todo esse final é um final que lembra a igreja de que ela não está sozinha. Ela não está sozinha como igreja, ela não é a única igreja, ela está vinculada a igrejas de todos os lugares, porque essa carta foi para muitas igrejas, mas a própria igreja de Roma mandava abraço. Então tem igreja em tudo quanto é lugar, e isso é muito importante. Mas que também os crentes não estão sozinhos, porque nem Pedro estava sozinho nesse momento lá na Babilônia. Ele estava rodeado de amigos. Era Silas, Marcos e tantos outros que a gente sabe que estavam lá, da própria igreja. Essa é a graça de Deus na Babilônia, meus queridos. Mesmo em exílio, nós temos um povo gerado por Deus mesmo. Vocês são geração eleita. Um povo criado por Deus mesmo. Vocês não eram povo, mas agora são povo. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A comunhão é dádiva de Deus, é graça de Deus. Não pense você que o irmão que está do seu lado porque você faz parte da igreja mais legal do mundo, onde só estão as melhores pessoas e os melhores cristãos do mundo. Não. O irmão que está do seu lado está como um irmão carente da graça de Deus, assim como você. E entre vocês é promovido pelo Espírito a comunhão, que é graça de Deus. Comunhão com gente diferente, comunhão com gente com pensamentos diferentes, com até línguas diferentes, mas onde se manifestam as virtudes de Deus que são anunciadas através da igreja. A graça de Cristo na Babilônia é que nós não estamos sozinhos, mas nós estamos em comunhão. E comunhão é dádiva de Deus. Ah, mas igreja é muito difícil. É. Igreja é difícil. É. Ah, porque igreja machuca. Infelizmente, acontece. Ah, porque a igreja é um lugar cheio de hipocrisia. Tem lugar para você, pode vir. Viu? Você já tem um requisito. É verdade, meus irmãos, é verdade. Mas se nós fôssemos nos relacionar só com pessoas perfeitas, meus queridos, não teríamos relações com ninguém. Não teríamos. E mais, se houvesse essa pessoa perfeita, além de Jesus Cristo, para se relacionar com a gente, possivelmente ela não ia querer se relacionar com a gente se a base da relação é perfeição.
Está entendendo isso? Isso é muito profundo. Eu quero me relacionar com alguém perfeito. Jesus, está ótimo, está lá. Mas para eu me relacionar com Jesus, eu preciso abrir mão de que a relação seja baseada na perfeição. Porque se for, aí Jesus que não vai querer se relacionar comigo. Porque eu não sou perfeito. Então só faz sentido me relacionar com Jesus se eu entendo que todos os meus relacionamentos serão imperfeitos. Ou seja, a igreja, ela não manifesta prioritariamente a possibilidade da perfeição humana. Ela manifesta a possibilidade do amor entre pessoas imperfeitas. Isso porque aquele que é perfeito e poderia exigir perfeição de todo mundo não exige. Então, nós nos aproximamos dele e nos aproximamos uns dos outros. É sim, a igreja ela é muitas vezes envergonhada no mundo por atitudes muito imperfeitas, ou melhor, nefastas, nocivas de cristãos que carregam o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus, como o apóstolo Paulo fala, é envergonhado entre os gentios por causa das atitudes da igreja. É verdade. Mas ele é envergonhado especialmente porque em muitos momentos a igreja se colocou na posição de querer ser perfeita aos olhos dos outros. E aí é muito fácil apontar as imperfeições da igreja. Mas se a igreja fosse o lugar que demonstra a graça acima de tudo e o perdão acima de tudo, que é o que de fato nós temos como história. Quando alguém apontasse e falasse assim, mas olha só o crente pecando ali, a gente fala, pois é. Tem muito pecador na igreja. Eu sei o número exato de pecadores que tem na igreja. Todos. Todos. Mas a gente não está aqui pela perfeição, a gente está aqui pela misericórdia. Esse entendimento possibilita comunhão. E quando possibilita comunhão, ele possibilita também igreja. E nisso nós experimentamos a graça. A graça de Deus é a comunhão, meus queridos. Tem até uma música que fala isso, né? É isso? A graça de Deus é a comunhão? Não é? Tem uma música que fala isso. Vou procurar. Eu não ia falar disso, acabei falando e agora eu não lembro qual que é a música. Mas é isso. Ela se reflete nas nossas relações moldadas pelo Evangelho, permeadas pela misericórdia de Deus. Pedro saúda essa igreja e lembra que eles não estão sozinhos. Essa é a graça verdadeira, a mesma graça que sustenta o corpo de Cristo em toda a terra. De vez em quando eu vou falar em outras igrejas. E eu gosto, nem sempre eu faço isso, mas eu gosto de falar isso para os irmãos quando eu estou em outros lugares. Que é muito bom estar com outros irmãos, porque a gente é confirmado na certeza que nós temos de que o Senhor não age só aqui. Entendeu? Não que algum dia eu tive alguma ilusão de que Deus só age aqui, por favor. Mas às vezes a gente vai esquecendo de que Deus está agindo no mundo todo. E às vezes, pior que isso, quando a gente vê muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas, e a gente começa a duvidar se Deus está agindo ou não na nossa comunidade, a gente acha que Deus nem está agindo em lugar nenhum. E é bom ter confirmado em nós a esperança de que o Senhor não abandonou a humanidade. Ele continua agindo. Ele continua manifestando a sua graça. Agora, essas duas coisas se unem, meus queridos, a palavra e a comunhão. Uma coisa que me incomoda às vezes em comentários e estudos bíblicos é que frequentemente eles perdem de vista o caráter comunitário da produção da Bíblia e da recepção da Bíblia. Nenhum texto da Escritura foi escrito isolado. Nenhum texto. Toda a Escritura pressupõe a existência de um povo. Toda ela. É claro que ela é palavra de Deus. É claro que o povo de Deus é formado pela palavra de Deus. Palavra mesmo aquela antes de ser escrita. A palavra que Deus dá. Mas toda a Bíblia, o Antigo Testamento todo pressupõe o povo de Israel. O Novo Testamento todo pressupõe a igreja. E todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento são produzidos para consumo comunitário.
para que a palavra de Deus seja lida, entendida e aplicada em uma comunidade de Israel no Antigo Testamento e em toda a igreja com a Bíblia completa. Então você não tem acesso a essa graça da palavra na Babilônia se você não identifica que essa palavra é a palavra de Deus para o povo de Deus. E que ela forma um povo, ela forma uma família. E que ela só pode ser desfrutada quando você entende que ela manifesta uma obediência comunitária. Você não vai ser fiel às Escrituras se não existir em você uma obediência comunitária. O que é uma obediência comunitária? O fluir do ensino da palavra de Deus na direção do seu irmão. Porque quando a Bíblia fala para você ser uma pessoa bondosa, uma que edifica o próximo, ela está falando para que isso aconteça na direção do seu irmão. Quando ela fala que você recebe dons para o bem do seu irmão. Quando ela fala para você frutificar e dar o fruto do Espírito, fruto que será consumido pelo seu irmão, assim como ele vai frutificar e você vai consumir desse fruto. Só se experimenta a palavra de Deus em comunidade. E esse é o argumento que eu acho que foi o mais forte na minha vida quando eu me deparei com a pergunta: por que eu preciso de igreja para ser cristão? E claro, há muitos argumentos. Um deles é porque Deus quer, porque Deus manda, porque Hebreus capítulo 10 diz lá: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Seria suficiente? Acho que sim. Mas talvez não seria muito transformador. Outros podem dizer: não, tem que estar em comunidade porque a comunidade vai te julgar. Também é verdade. Ela vai te ajudar a não pecar, ela vai te fortalecer. Uma brasa distante da fogueira apaga. É verdade? É verdade. Um cristão distante da igreja esfria. É verdade? É verdade. Se as más conversações corrompem os bons costumes, a distância das boas conversações arrefecem também as boas virtudes. Mas o argumento mais forte, eu acredito, é: você não consegue viver o que a palavra de Deus pede se você não tem irmãos vivendo também isso. Como, por exemplo, você vai exercer o perdão cristão, ou vai pedir perdão pela misericórdia de Cristo e ser perdoado em Cristo, se não for uma relação de pessoas que creem? Como você vai edificar um irmão na palavra, se você não tem um irmão que crê? Como você vai admoestar um irmão na palavra, se ele não crê? Como alguém vai orar por você, como a palavra de Deus manda que nós oremos uns pelos outros, se ele não ora? Se ele não crê em oração? O que a Bíblia nos pede para vivermos em santidade é impossível de ser vivido se não for em comunhão. E nós, na Babilônia, deveríamos estar desesperados com essa realidade. Desesperados para beber da palavra e desesperados para beber da palavra juntos com os nossos irmãos. Para que saciemos a nossa sede espiritual juntos. Na Babilônia, a graça é a comunhão, meus queridos. Sim, o seu irmão está aí do seu lado, é graça de Deus na sua vida. Eu não vou pedir para você falar para o seu irmão: você é a graça na minha vida, tá bom? Eu não vou pedir. Deu vontade, confesso. Mas vocês vão ficar constrangidos, eu não vou fazer isso com vocês. Por isso que nós agradecemos pela igreja, sabe, meus irmãos? E nós não agradecemos pela igreja só porque a igreja é boa. A gente agradece pela igreja quando ela também não é muito boa, não. Porque, afinal de contas, a gente não é bom para julgar se a igreja é boa ou não, primeira coisa, né? O que a gente pode julgar é se ela é fiel à Bíblia, isso a gente pode julgar. E aí, se ela não é fiel à Bíblia, é bom não ficar ali. Se ela realmente tem Jesus Cristo como centro, se não tem, aquilo sequer é uma igreja, como a gente aprende em Apocalipse. Mas, às vezes, a gente quer algumas coisas da igreja que, né, não são o centro. Eu gosto dessa igreja porque eles falam desse jeito. Essa igreja toca as músicas que eu gosto. Essa tem o culto do jeito que eu gosto. Tudo bem, que legal. Mas você acha que todo mundo gosta desse jeito nessa igreja? Acho que não. E os que não gostam estão lá por quê?
A gente não está na igreja porque gosta daquela igreja, a gente está na igreja pela fé. Fé no quê? Fé em que Deus age com graça no meio de pecadores. Eu tenho fé nisso. Eu tenho fé que mesmo diante de miseráveis pecadores como vocês são, Deus age. Amém? Mas eu também sou um miserável pecador, queridos. Eu não estou acusando só vocês, não. Esse negócio vai para o YouTube, faz um corte, aí eu estou na roça, né? Eu acredito que Deus age através de nós. Eu acredito que Deus manifesta a sua graça numa comunidade graciosa, no meio de um povo cuja comunidade criada é Babilônia. Que quando tudo que você vê é Babilônia, alguém olha na igreja e vê, opa, Jerusalém. Eu gosto dessa imagem, que eu já falei para os irmãos. A igreja, ela é como o arco-íris no fim do dilúvio. O que dizia o arco-íris no fim do dilúvio? Era Deus dizendo, eu não desisti da humanidade. A igreja é assim também. Quando pessoas que não conhecem a palavra de Deus olham a igreja e falam, eu acho que Deus não desistiu da humanidade, porque eu olho para a internet e eu vejo guerra, eu vejo violência, eu vejo xenofobia, eu vejo maldade, eu vejo roubos, sequestros, eu vejo xingamentos, eu vejo ofensas. Mas aí eu olho para a igreja e eu vejo graça, perdão. E eu tenho certeza que não foi um ser humano que teve uma boa ideia e constituiu essa comunidade. Foi Deus que colocou esse sinal. Foi Deus que colocou esse sinal no céu dizendo, eu não desisti da humanidade. A igreja é um arco-íris no céu depois do dilúvio. As pessoas olham e falam, está tudo destruído, mas Deus não desistiu do ser humano. Na Babilônia, a graça de Deus é a comunhão, meus irmãos. E eu quero dizer isso para vocês, meus queridos, que você pode crescer no desfrutar da graça de Deus nesse ano. A gente já está no fim de janeiro, já não está mais em época de dar feliz ano novo para ninguém, eu sei. Mas ainda dá tempo de você tomar alguns compromissos na sua vida. E está simples. Eu não vou colocar para você um desafio, envolva-se no ministério tal. Eu não vou colocar para você uma meta, até porque essas coisas não funcionam, mas assim, toda semana prega o evangelho para 10 pessoas. E nem meta de leitura bíblica. Eu vou ser bem simples. Volte à palavra de Deus com mais frequência do que você fazia no passado. E viva a comunhão com mais intensidade do que você fazia no passado. É bom porque a métrica é você mesmo e o ano passado. Eu não dei nenhuma métrica exterior a você. Mas esse é o caminho para desfrutarmos mais da graça de Deus na Babilônia que a gente vive. Amém? E aí a gente tem o último resultado dessa graça. O último resultado dessa graça é o que ele fala no final do versículo 14. Paz a todos vocês que estão em Cristo. É paz. Mas, meus queridos, você sabe muito bem que quando ele está falando paz, ele não está falando, né, como uma Miss Universo. Eu quero a paz mundial, né? O fim de todas as guerras e conflitos. Não é isso, não. A paz que ele está falando aqui é a paz bíblica. A paz bíblica. A paz do exílio. Você lembra qual que é a paz do exílio? O profeta Jeremias, escrevendo aos exilados, a partir da palavra de Deus. Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz. O plano de paz que Deus tem para nós. O vislumbre da paz da Jerusalém celestial, o vislumbre da nossa paz eterna. Os planos de paz que Jeremias falava lá para os exilados era a paz do retorno para a terra. Eu gosto muito que a NVI, ela
pega a palavra paz do Antigo Testamento, que é shalom, e ela, ao invés de traduzir só por paz, que significa paz mesmo, não está errado, tá? As versões que traduzem por paz. Mas ela é muito mais ampla do que paz. Porque paz para nós, no contexto que a gente vive, de indústria bélica, exércitos em todos os países, né? Exércitos profissionais. Paz significa fim de guerra. Violência urbana, né? Paz significa fim de guerra. Porque basicamente é o que dá medo para a gente, né? A gente não tem medo, a gente teve pandemia outro dia, mas a gente não tem medo de, meu Deus, vai ter uma doença que vai matar todo mundo. A gente não tem. Nem na época da Covid a gente achava que ia todo mundo morrer, né? Então não vai ser agora que a gente vai achar. Nosso medo é violência, é o próprio homem. Mas no mundo antigo, paz significava estar resolvido em todas as questões. Não era só a guerra. Era também a paz em relação ao regime de chuvas. Porque podia faltar alimento. Era paz em relação às doenças mesmo, porque as pragas e pestes pegavam e matavam uma população inteira. Não o mundo inteiro, porque as pessoas viviam mais distantes umas das outras, mas mesmo assim. Não tinha antibiótico, não tinha nada disso. Podia matar uma população inteira. Como aconteceu aqui na América, bem depois do mundo antigo, com muito mais recursos, e ainda assim aconteceu. Era paz em relação a qualquer coisa que podia acontecer. Porque você não sabia nada, você tinha um controle parco da natureza. Paz significava prosperidade em tudo. Então, quando Deus fala para os exilados, eu tenho planos de paz para vocês, Ele está falando, eu tenho planos de fazê-los prosperar. É assim que a NVI traduz. Só que é na mesma carta, no mesmo capítulo, que Jeremias diz para os exilados, orem pela paz da cidade para a qual o Senhor os exilou. Ore pela paz da Babilônia. Por quê? Porque da paz da Babilônia depende a sua paz. Você está entendendo o que acontece quando Pedro fala que vocês na Babilônia recebam paz? Estejam em paz em Cristo Jesus? É porque aqui nós vamos desfrutar da graça de Deus, mas nós também vamos abençoar a Babilônia na qual nós vivemos, meus irmãos. A graça de Deus não existe na Babilônia só para a gente se segurar firme até a gente ir para o céu. A graça de Deus existe na Babilônia para a gente invadir esse mundo com graça, com testemunho da salvação, com bênção para todas as pessoas. Eu sonho que a nossa igreja e que todas as igrejas na nossa cidade, no nosso país e no mundo sejam um motivo de gratidão para todas as pessoas que não fazem parte dela, mas vivem ao seu redor. Porque essa é a vontade de Deus para o povo que vive no exílio, que ele seja veículo de graça e de paz onde ele está. Vocês são como cidade sobre o monte, para que os homens, vendo as suas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Imagina, meus irmãos, alguém olhando para a igreja, para o templo mesmo, e lembrando desse povo, e louvando a Deus. Talvez não louvando a Deus pela igreja, mas alguém passa aqui para frente, olha para a igreja e fala assim, olha só, essa é a igreja do Clésio. Graças a Deus pela vida do Clésio, ele é muito bom na minha vida. Já pensou? Essa é a igreja da Andréia. Graças a Deus pela vida da Andréia. Que eu falei do Clésio, tem que falar da Andréia também. Está entendendo, meus queridos? A graça de Deus, através de um povo que mesmo em exílio, mesmo tendo a Babilônia como essa força que se opõe, entende que é eleito na Babilônia e que pede pela paz da Babilônia. Eu não sei como, meus queridos, mas eu acredito que Deus pode fazer coisas maravilhosas através de nós para abençoar essa cidade e para abençoar o mundo inteiro. E eu quero desfrutar a graça de Deus assim também. Eu estava refletindo sobre o Salmo 1, eu tenho refletido muito sobre o Salmo 1. E eu falei para os irmãos da corrente de águas, né? Mas o Salmo 1 também fala que esse homem justo, como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, dá o fruto na estação certa e tudo quanto ele faz, prospera. Aí alguém pode ler o Salmo 1 e falar assim, opa, agora sim, finalmente. Tudo quanto faz, prospera.
Eu vou viver no caminho da justiça, porque aí vou ter prosperidade. Conta cheio de zeros lá, com um número que não é zero na frente, né? Porque se tiver só zero também não adianta nada, né? E sem um sinal de menos, então não está no negativo. Vou ter bênção de Deus, vou ter tudo que eu quero na minha vida. Não. Na Bíblia, prosperidade nunca é... Qual que é a palavra que eu queria falar? Isso. Na Bíblia, prosperidade nunca é privilégio. Prosperidade é responsabilidade. Ou seja, qualquer graça que recebemos de Deus, e o que é graça de Deus? Tudo. É responsabilidade para, como mordomos, usarmos no bem de todas as pessoas. Tudo que Deus nos deu, queridos, tudo, é para nós abençoarmos os outros. Sim, para alguns é recurso financeiro, glória a Deus por isso. Mas para muitos outros e para todos nós, vai muito além disso. Quando temos, por exemplo, um ombro para oferecer para quem chora, uma mão para estender para quem precisa, uma oração para fazer por quem está em desespero, pés para levar alguém em algum lugar, não é? Voz para falar, mas especialmente ouvidos para ouvir. É uma disposição de pegar tudo o que nós temos e colocar a serviço da paz de Deus na Babilônia em que vivemos. É um compromisso, meus queridos, de experimentarmos a glória de Deus, a graça de Deus na palavra, na comunhão e no fluir da paz por toda a Babilônia. Amém, meus irmãos? Vamos buscar isso então? Então, eu vou deixar você orar aí. Você já tem um apelo. O apelo é que você se volte mais para a palavra de Deus e para a comunhão, mas que também você se volte mais para a paz da Babilônia na qual nós vivemos. Vamos orar, queridos. Abaixa a cabeça, fale com Deus. Eu vou deixar você orar sozinho. Fale com o Senhor o que ressoou dessa palavra no seu coração. Faça um compromisso com Deus e depois eu vou orar também. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, Pai, porque na Babilônia o Senhor está presente, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor não nos deixa, ó Deus, à mercê dos poderes de reis, dominadores, mas nos coloca no reino do Filho do seu amor, e com misericórdia nos constitui como um povo, ó Pai. Senhor, desenvolve em nós o prazer da sua palavra e a comunhão mais profunda, verdadeira uns com os outros, ó Deus, que testemunha no mundo que há esperança, e a esperança é o que o Senhor mesmo promove. Que essa igreja e todo o povo do Senhor neste país e na terra toda, ó Deus, seja um lugar que testemunha da paz de Cristo. E que os cansados, sobrecarregados, feridos, temerosos, entristecidos e enlutados, ao se aproximarem da sua igreja, encontrem a graça do Senhor, revelada na sua palavra, experimentada na comunhão. Ensina-nos, ó Deus, a viver de maneira mais autêntica, segundo o que o Senhor nos ensina, e a desfrutarmos do que o Senhor opera em nós, uns com os outros,
nos ensina, ó Deus, a viver como Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça do qual nós somos corpo, o amor de Deus o Pai que nos alcança no exílio, a comunhão do Espírito que nos une uns aos outros como corpo, e sejam com todos aqui, e com todos aqueles que fazem parte dos exilados, mas unidos em Jesus, espalhados que estejam pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe.